Tá bom, né? Bom. Olá, eu gostaria de compartilhar algo com vocês nessa tarde, nesse dia. Queria falar um pouco sobre o meu testemunho. E antes eu queria usar o texto de Isaías, capítulo 55, versículo de número 8 e 9, que diz assim: O Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. E assim que são os planos do Senhor. Eles não se comparam com os nossos planos. Os pensamentos do Senhor a nosso respeito são mais altos, são mais elevados. Aos 16 anos, eu fui acometida por uma doença que naquela época ainda não era uma doença tão comum, não era uma doença que se via com muita facilidade. Eu passei por vários e vários hospitais, por vários e vários médicos, e eles tentavam descobrir o que eu tinha. Eu sentia muita moleza, muito sono, muitas dores, fora outros sintomas que eu tinha. E os médicos não conseguiam descobrir o que eu tinha. Eu cheguei a um hospital onde o médico olhou para minha mãe e disse que pelos exames que eles haviam feito, eu só teria 48 horas de vida. E naquela mesma noite, eu fui internada no Hospital Santa Casa, aqui de Fortaleza, e eles descobriram que eu tinha insuficiência renal. No dia seguinte, eu já comecei a fazer hemodiálise, e eu passei 4 anos da minha vida fazendo hemodiálise. Eu já tinha uma ideia de que Deus, Ele tinha algum plano muito grande para a minha vida. Eu tinha no meu coração, apesar de ser jovem, de ser nova, eu tinha no meu coração o sentimento de que Deus iria realizar algo grande através da minha vida. E que eu teria um ministério. O Senhor me faria servi-lo durante a minha vida. Eu tinha essa certeza. E naqueles anos, naqueles 4 anos em que eu estive na máquina de hemodiálise, se você não conhece, é um tratamento muito difícil, é um tratamento muito doloroso. E muitas vezes eu saía ali daquela sessão de hemodiálise e eu perguntava, eu dizia: Senhor, onde estão os teus planos para mim? O que foi feito dos teus sonhos para mim? O Senhor desistiu de sonhar os teus sonhos para mim, Senhor. O Senhor cancelou porque eu tinha certeza que eu iria morrer ali. Eu via algumas pessoas morrerem ali na minha frente durante a sessão de hemodiálise ou tinham alguma complicação depois da sessão de hemodiálise. Então eu dizia assim para o Senhor: eu sei que eu vou morrer aqui. Então, onde estão os teus sonhos? Onde estão os teus planos? Algumas vezes eu imaginava que eu não iria chegar aos 30 anos, que eu morreria antes. Eu não iria suportar passar tantos anos fazendo hemodiálise. Então eu tinha essa certeza de que se eu continuasse ali, fazendo aquele tratamento, eu não iria viver por muito tempo. Eu não iria chegar aos 30 anos. Eu tinha a ideia de que eu não queria casar, não iria realizar meus sonhos de ter filhos. Então foi um tempo em que eu não tinha sonhos, eu não acreditava que Deus tivesse. Foi um período em que eu não acreditei que Deus ainda tivesse algo para fazer na minha vida. Eu desacreditei totalmente, eu dizia: o Senhor não tem nenhum sonho, não tem nenhum plano para mim. Então foi um período muito difícil, muito doloroso. Mas o Senhor, Ele sempre nos surpreende. E como nesse texto que nós lemos, né? O Senhor é que sabe os pensamentos dEle, e os pensamentos dEle são maiores que os nossos. Depois de 4 anos fazendo hemodiálise, houve um grande reboliço, um grande mover na minha vida, de maneira que Deus escolheu meu irmão para que ele doasse um rim para mim. Ele mesmo decidiu fazer isso, ele mesmo quis. Ele teve o apoio da mulher dele, da minha cunhada.
e ele decidiu fazer isso. Também foi um período de luta, porque o meu irmão, ele teve que abandonar o emprego, porque são muitos exames que nós fazemos, que nós precisamos fazer. Então ele teve que ficar sem trabalho, porque a maioria dos exames eram pela manhã, era em média, na época, no mínimo 3 exames por semana. Então não teria como ele faltar 3 vezes por semana ao trabalho, né? Foram 5 meses de luta. Nós fizemos o transplante. E alguns podem até dizer assim, mas onde está o milagre? Onde está a cura? Irmãos, eu creio que essa foi a maneira que Deus fez o milagre. Eu acredito que esse foi o jeito que Deus decidiu fazer o milagre. Eu acredito que Deus poderia ter feito como eu imaginava na época. Eu disse assim, eu vou dormir e eu vou amanhecer com um rim novo. Eu vou para esse culto, eu vou para essa campanha e hoje eu vou receber um rim novo. Eu pensava assim, eu vou receber um rim novo. Deus vai me fazer dormir, como ele fez com Adão, e vai me dar um rim novo. Eu imaginava que o milagre seria dessa maneira. E nem sempre o milagre é da forma como a gente quer. Eu acredito piamente que Deus poderia ter realizado dessa maneira. Mas Deus, Ele escolhe fazer milagres usando pessoas. Ele decide fazer milagre através de pessoas. Se Deus tivesse me curado de maneira sobrenatural, teria sido eu e ele. Mas Deus escolheu me curar de uma maneira em que muitas pessoas pudessem ter participação, em que muitas pessoas pudessem, de alguma maneira, ter contribuído para isso acontecer. Então, esse período de 5 meses que meu irmão ficou desempregado, Deus enviou muitas pessoas. Deus enviou pessoas onde nós não imaginávamos para suprir todas as nossas necessidades. Até mesmo as passagens de ônibus, que eram muitas passagens. Deus usava pessoas para nos dar vales transporte, para nos dar dinheiro, para que a gente pudesse ir para as nossas consultas, para os nossos exames. Então, Deus, ele decidiu fazer um milagre usando várias pessoas, e foram várias pessoas. Toda a igreja estava ajudando, toda a igreja estava em oração. A nossa família e muitos amigos, muitos que nem mesmo nos conheciam, Deus moveu o coração para ajudar. Então Deus usou muitas pessoas, Ele fez um milagre a partir de muitas pessoas. Eu lembro que a nossa primeira consulta, a médica olhou o exame de compatibilidade e ela olha para nós e diz, vocês são irmãos gêmeos? E nós dissemos, não somos irmãos gêmeos, nós somos filhos de pais diferentes. E eles disseram assim, ela falou assim, mas vocês têm uma compatibilidade de irmãos gêmeos. A gente olhou para o outro e a gente riu e a gente já compreendeu que a partir daquele momento que Deus já estava ali, que Ele que estava agindo, Ele estava controlando tudo e cuidando de tudo. Então, nós fizemos o transplante e aí Deus começou a fazer muitas coisas, a operar muitas coisas. Deus me deu um marido maravilhoso, me deu uma filha, me deu uma família, nos deu uma igreja para cuidar. Hoje eu olho para a minha vida e eu digo, meu Deus, o Senhor me surpreendeu. O Senhor fez muitas coisas que eu nunca imaginaria que um dia eu iria viver. Deus me deu coisas que eu nunca imaginei que um dia teria. E esse mês, no mês do meu aniversário, eu comecei a me lembrar dessas coisas, de tudo que Deus já fez na minha vida, de como Deus fez tudo acontecer, porque eu não imaginava que chegaria nem aos 30, eu fiz 35 e Deus tem feito coisas assim tão maravilhosas, tão boas na minha vida. E isso me fez pensar que muitas vezes eu ainda tenho, irmãos, muitas limitações. Eu ainda preciso voltar ao médico, eu preciso tomar medicações, eu preciso ser acompanhada. E esses dias eu voltava de uma das consultas e eu vinha dizendo, Senhor, mas eu sou tão limitada, Senhor, eu sou tão limitada, olha, Senhor, o tanto de remédios que eu ainda tomo, Senhor, mas eu ainda tenho que voltar no hospital algumas vezes, eu tenho algumas complicações desse período, eu já me internei, já cheguei a me internar algumas vezes, e eu estava dizendo para Deus, mas Deus, eu sou tão limitada, às vezes eu me sinto tão incapaz
de poder ser usado. Nem sempre eu tenho disposição física como eu gostaria de ter para fazer muitas coisas. E eu estava dizendo, Deus, eu queria tanto poder ter saúde, eu queria tanto poder ter vigor para fazer tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração de fazer. Tantas obras, viagens missionárias que eu sonho em fazer, lugares que eu gostaria de ir, lugares que eu gostaria de pisar. E às vezes eu digo, Senhor, mas eu sou tão limitada, como pode, né, o Senhor ter escolhido alguém como eu? E nesse pensamento, durante essa semana, Deus falou algo ao meu coração. Ele me falou que eu sou uma improvável. Eu não tem possibilidade, probabilidade aos olhos humanos de eu poder fazer tudo que um dia eu pensei e Deus realizou, e tudo aquilo que eu ainda penso em fazer, eu creio que Deus irá realizar. Então ele disse, você é improvável, é por isso que Deus me usou, por isso que Deus me escolheu. Porque na minha vida, irmãos, é literalmente o que o apóstolo Paulo fala, que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E também aquela parte que também o apóstolo Paulo fala, que nós somos o vaso de barro, mas a excelência do poder é de Deus. Então é isso que acontece comigo. Eu sou frágil, eu sou limitada. A minha vida, ela é totalmente sustentada pelo Senhor. Se não for o Senhor todos os dias me dando vida e dizendo, você vai viver mais um dia, eu não sei o que seria. Então o Senhor tem me trazido até aqui. E o Senhor tem me falado, esses dias ainda eu conversei com Deus, eu disse assim, Senhor, mas como, Senhor, que eu vou conseguir fazer a tua obra? Como eu vou conseguir ser usada? Porque talvez as pessoas olhem para mim e digam, mas como é que você pode orar por cura? E eu gosto muito de orar por cura. Como é que você pode orar para que as pessoas sejam curadas? Se você ainda depende de remédio, se você ainda precisa fazer acompanhamento. E eu fiz essa pergunta para Deus, disse, mas Senhor, como que eu vou conseguir? E Deus me fez lembrar do momento da crucificação. Quando Jesus estava ali sendo chicoteado, quando Jesus estava ali sofrendo, as pessoas olhavam para Jesus e diziam, ele fracassou. Naquele momento, muitos olhavam, talvez até mesmo os discípulos, e disseram, acabou, nós fomos derrotados, então acabou, é o nosso fim, nós não conseguimos. Jesus me fez lembrar daquele momento da crucificação de Jesus e aquela fragilidade aparente, aquele momento de derrota de Jesus, que parecia ser derrota para muitas pessoas que não lembravam das suas palavras, parecia ser um momento de derrota. E Deus me fez lembrar daquele momento que parecia de derrota, mas foi exatamente por causa daquelas feridas que foram feitas em Jesus, daquelas marcas que foram feitas em Jesus, é que nós hoje podemos ser salvos, como diz em Isaías, pelas suas feridas nós fomos salvos. Isso me fez lembrar que assim como nós somos imitadores de Jesus, e Jesus, as suas feridas, a sua dor, a sua cruz nos trouxeram vida, cura, esperança, salvação. O Senhor também pode usar as minhas fragilidades, as minhas cicatrizes para curar outras pessoas. O Senhor pode usar as minhas experiências dolorosas, as tuas experiências dolorosas. O Senhor pode usar até mesmo as suas limitações para que outras pessoas sejam curadas através de você, sejam salvas através da sua vida. Então, Deus me fez pensar nisso, Deus me fez refletir nisso. E Deus me fez lembrar, irmãos, que para Deus nós temos que entregar aquilo que nós temos. O que é que nós temos? O que é que você tem? Talvez você diga, eu sou deficiente visual, eu não tenho os meus olhos, mas você tem as mãos. Ah, eu sou deficiente, eu não tenho as mãos, você tem os olhos. Eu tenho as pernas, eu tenho a inteligência, eu tenho a minha boca. O que você tem? Você não precisa ter tudo. Você não precisa ser completo. Você não precisa ser cheio. Você pode ser usado pelo Senhor com aquilo que você tem. Que talvez seja pequeno, que talvez seja pouco, ou talvez você se sinta incompleto. E mesmo assim, o Senhor, Ele pode te usar. Eu lembro de uma canção que eu cantava quando eu era pequena, que eu também estava me lembrando dela. O Senhor estava me fazendo lembrar dela esses dias, que a canção diz assim: eu te louvo de coração
Eu te louvo com a voz, eu te louvo de coração. Eu te louvo com a voz, e se me faltar a voz, eu te louvo com as mãos. E se me faltar as mãos, eu te louvo com os pés. E se me faltar os pés, eu te louvo com a alma. E se me faltar a alma, é porque com Cristo estou. O que você tem? Mesmo que não seja muito, mesmo que não seja grande, mas o Senhor pode usar você. Mesmo assim, Ele pode usar você com o que você tem. E talvez eu não possa fazer uma viagem missionária como eu sonho fazer, porque os remédios que a gente toma, eles alteram a imunidade e uma série de outras coisas que me limitam. Talvez eu não possa fazer uma viagem missionária, eu não posso ir para a África, eu não posso ir para os campos de concentração, eu não posso ir para vários lugares, eu não posso estar em hospitais. Mas o que é que eu tenho? Eu tenho a palavra de Deus. Então o Senhor está me usando com aquilo que eu tenho. Eu tenho a palavra de Deus, eu tenho conhecimento da palavra de Deus. Desde pequena, a minha tia, a minha mãe me ensinaram a ler a Bíblia. É o que eu tenho. Eu tenho a palavra de Deus, então eu tenho meus lábios. E é isso que eu estou entregando ao Senhor. E é isso que o Senhor tem usado. Então eu creio que, mesmo que eu seja limitada, mesmo que eu seja incompleta, o Senhor pode me usar através daquilo que eu tenho. Porque no final, a excelência do poder é dele. Nós somos apenas vasos de barro. Amém? Não deixe as suas limitações impedirem você de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Não deixe que as suas limitações façam com que você sinta como se fosse inútil. Você não é inútil. Deus pode usar um pedacinho de você, uma parte de você, porque Ele é Deus. A excelência do poder é dele. Então, compartilhe esse pequeno testemunho. Não é o meu testemunho completo. Existem muitas outras experiências que o Senhor me fez passar para chegar até aqui, mas eu gostaria de compartilhar isso com você. E se você gostou, dá um like, manda para alguém esse testemunho. Talvez alguém que esteja dizendo: eu sou limitada, eu sou doente, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas isso não nos impede. O Senhor pode usar uma parte de nós, uma parte do nosso corpo. Ele pode usar tudo que a gente entrega para Ele. É como aquela viúva que teve aquela botija de azeite multiplicada. Era o que ela tinha. Então foi o que Deus usou. Entregue o que você tem ao Senhor. E Ele vai transformar isso em muitos vasos cheios. Deus vai transformar a sua botijinha em muitos vasos cheios. Ele vai transformar aqueles 5 pães e 2 peixinhos em alimento para multidão de pessoas. É assim que o Senhor faz. Entregue o seu corpo a Ele. Fica na paz. Que Deus abençoe. Grande abraço.